Você provavelmente não tem problema algum em passar horas navegando nas mídias sociais ou jogando videogame, e faria isso sem perder a concentração. Mas assistir 10 minutos de um vídeo como esse já ia ser bem mais difícil. E ler um livro inteiro? E estudar por 2 horas seguidas sem nenhuma distração? Aí nem pensar. Você sabe que ler, estudar, se exercitar, começar um negócio ou fazer algo produtivo, como assistir a esse vídeo inteiro, tem muito mais benefícios a longo prazo, mas você continua preferindo assistir TV, jogar videogame e navegar nas redes sociais. Por quê? Você pode até argumentar que é porque uma atividade é fácil e não requer muitos esforços, enquanto a outra é difícil e precisa de atenção. Mas então por que algumas pessoas parecem não ter problemas para fazer essas coisas difíceis? Será que existe uma maneira de facilitar o que é difícil? E para responder essas perguntas, precisamos falar sobre um neurotransmissor, a dopamina. Ela é conhecida como o hormônio do prazer, mas não é exatamente esse seu papel. Um dos seus papéis é nos fazer desejar coisas. E é esse desejo que nos dá a motivação para fazer o que precisamos fazer. Se uma atividade libera pouca dopamina, tendemos a não querer fazer. Mas se outra atividade libera muita dopamina, sentimos muita vontade de repetir quantas vezes forem possíveis. E o que faz liberar dopamina? Qualquer atividade em que você pode antecipar que haverá uma recompensa potencial. Por exemplo, muita gente, ao passar em frente ao lanche que tanto gosta, já faz o corpo liberar dopamina e sentir prazer. Mas até aí tudo bem. O grande problema surgiu quando as grandes empresas descobriram esse poder da dopamina e transformaram seus produtos em fontes inesgotáveis e de acesso fácil a esse neurotransmissor, e mesmo você não sabendo, você é, de certa forma, manipulado a usar esses produtos. Seja um sorvete cheio de açúcar e gordura hidrogenada, ou, pelos meios digitais, como as redes sociais, videogames, filmes adultos ou até mesmo os filmes comuns. Em todos esses casos prevemos algum tipo de recompensa ao final deles. Até as notificações do celular entram nisso. Ficamos checando nossos telefones, esperando receber algo que nos dê alguma recompensa. E você pode estar pensando, mas e daí? Qual realmente é o problema? Em que o excesso de dopamina me prejudica? E para responder a essa pergunta, precisamos falar sobre tolerância. Imagine aquela sua amiga que raramente bebe álcool. Quando ela decide beber, ela fica bêbada muito rápido, certo? Agora imagine aquele seu amigo beberrão. Para que ele fique tonto, ele precisa beber muito mais, mas muito mais mesmo, que sua amiga. O que ele desenvolveu foi uma tolerância maior ao álcool. Ele ficou menos sensível aos seus efeitos. E algo parecido acontece com a já conhecida dopamina. Resumindo, ao se ter acesso a muita dopamina, seu cérebro se acostuma com esses níveis altos, fazendo com que esses níveis sejam um novo normal. Isso acontece quando estamos constantemente expostos a estímulos altamente dopaminérgicos, como os proporcionados pelas mídias sociais, videogames e outras formas de entretenimento que nos oferecem gratificação instantânea. Aqui está o problema, pois muitas das coisas que você precisa fazer não fornecem tanta dopamina, e assim param de te gerar interesse, te deixando com tédio. Então, quanto mais tempo você passou e passa em videogames, mídias sociais ou assistindo a vídeos, mais difícil será para você desfrutar os momentos onde recebemos baixas cargas de dopamina, como estudar ou ler, como já disse, mas também até para momentos simples, mas importantes das nossas vidas, como sentar para conversar, apreciar uma paisagem, tomar um café ou algo do tipo. Ter altas doses de dopamina é uma espécie de intoxicação, que não te deixa fazer o que é importante para o longo prazo e que não te deixa aproveitar alguns bons momentos de sua vida. A pergunta que fica é: existe algo que pode ser feito para evitar tudo isso? E a resposta está no jejum de dopamina, que funciona como o jejum intermitente feito por várias pessoas, mas nesse caso, serve para você evitar tudo aquilo que é hiperestimulante. Não sou fã das atitudes extremas, como ficar uma semana sem nada estimulante, mas busque parar por pelo menos um dia por semana de acessar essas fontes de excesso de dopamina, fazendo com que os receptores desse neurotransmissor se recuperem. Durante esse dia, desconecte-se da internet e das redes sociais, deixe de lado os videogames, e evite consumir comidas altamente processadas e calóricas. Quanto mais intoxicado você estiver, mais tédio você vai sentir. Então, separe um dia tranquilo, que você possa trocar tudo isso por uma caminhada ao ar livre, tempo para meditação,
para refletir sobre seus planos de vida e anotar as ideias que tiver, ler um livro ou estudar alguma matéria que você tem algum interesse mínimo. Ao fazermos as coisas chamadas de mais entediantes, começamos a sentir prazer em muitas coisas que talvez hoje achemos chatas. Ao fazer isso, seu corpo vai voltar a se acostumar com níveis saudáveis de dopamina no corpo, e você vai conseguir até gostar das atividades que hoje talvez você esteja achando tediosas. Seu corpo passa a usar a dopamina como motivador para fazer coisas difíceis, não para recompensas. E além disso, com o tempo e prática, você poderá até usar essas atividades que liberam muita dopamina como um incentivo para as coisas que realmente te fazem bem no longo prazo. Por exemplo, ao ter que montar um roteiro para um vídeo, você pode se recompensar com algo que goste após concluir a tarefa. Dessa forma, você associa atividades importantes com boas recompensas, criando um ciclo positivo de motivação e bem-estar. Muitas das coisas que eu faço envolvem pouca liberação de dopamina, como ler livros, estudar, repetir a mesma história centenas de vezes para meu filho, fazer musculação e criar esses vídeos. O que eu faço é que, ao realizar alguma dessas atividades, eu me recompenso de alguma forma. Assim, eu associo atividades difíceis com boas recompensas. Por exemplo, ao ter que montar um roteiro para um vídeo, eu me recompenso com um café mais caro que eu gosto. Ao fazer musculação, às vezes me recompenso com alguma comida no pós-treino que eu goste. É possível tornar as coisas difíceis menos difíceis, mas quando o seu cérebro está acostumado com cargas altas de dopamina, ele fica tolerante e passa a achar todas as coisas importantes um tédio. É por isso que evitar esses comportamentos associados à alta liberação de dopamina, fazendo o jejum de dopamina, é importante. E posso afirmar, por experiência própria, que vale a pena. Nos tempos atuais, todos somos viciados em dopamina em certa medida. Mas depende de você decidir se isso vai fazer de você uma pessoa pior ou melhor. A escolha é sua.